Bom, pessoal, essa apresentação ela faz parte de uma série de tutoriais que foram desenvolvidos para auxiliá-los na utilização da ferramenta de custos e rentabilidade do PicPlast. Tá? A apresentação está dividida em 3 partes, então na primeira parte nós vamos fazer uma breve introdução da ferramenta, na segunda parte vamos apresentar alguns conceitos importantes e por fim, num vídeo separado, nós vamos apresentar o racional de alocação passo a passo num exemplo prático. Tá? Bom, vamos começar primeiro com uma introdução da ferramenta. Bom, o modelo desenvolvido ele fornece informações essenciais para a gestão de custo. Então, a ferramenta ela aloca todos os custos por produto, incorporando todos os gastos da empresa. Né? E com isso ela apresenta os resultados por relatórios pré-definidos. Ou seja, vocês conseguem ter uma visão consolidada da empresa, uma visão por cliente, uma visão por grupo de produtos e eventualmente fazer um outro relatório que seja do interesse de vocês. Tá? Vocês conseguem ver todos os gastos por categoria. Então, quais foram os gastos com resina, quais são os gastos com tinta, quais são os gastos com mão de obra. Também conseguem fazer uma simulação do preço necessário para atingir uma margem desejada, né, isso considerando todos os custos que foram alocados e o custo de oportunidade. E, por fim, conseguem fazer uma comparação de cenários, seja esses cenários um mês, um cenário real ou um cenário virtual, né, que isso pode auxiliá-los numa tomada de decisão. Tá? Obviamente, tudo isso, a qualidade desses resultados apresentados depende muito das informações que são inseridas no sistema. Então, tem um esforço inicial de utilização da ferramenta que depende de vocês apenas. Né? Então, vocês precisam levantar todas as informações que são necessárias para a ferramenta e, eventualmente, refinar esses dados ao longo do tempo. Né? Bom, por fim, o modelo ele possui diversos usos. É importante que vocês entendam todos esses usos, assim como o racional de cálculo e alguns conceitos envolvidos para que vocês aproveitem todo o potencial da ferramenta. Tá? No entanto, a ferramenta também possui limitações. Então, a ferramenta ela não é considerada um ERP e ela foi desenvolvida pensando nas empresas que ainda não estão num estágio muito maduro de gestão de custos. Né? Ela também pode ser utilizada por empresas maiores e que já têm um ERP, mas ela foi pensada para empresas um pouco menores. Né? Então, o que a ferramenta ela não faz? Ela não faz planejamento tributário, né? Ou seja, ela até realiza uma simulação, você consegue mudar, selecionar o regime tributário e entender qual que é o impacto financeiro de mudar de lucro real para lucro presumido, por exemplo, mas isso é apenas uma das informações necessárias para tomar a decisão de mudança de regime de tributação. Né? Ela não indica gargalos na capacidade, ela também não indica uma consistência no nível de produção em relação à capacidade, ou seja, se as informações que estão no sistema elas resultam em uma produção que na prática vocês não conseguem realizar na indústria, ela não avisa que tem essa inconsistência. Não realiza gestão de estoque e ela não fornece uma visão que possa ser utilizada diretamente para a contabilidade, então ela fornece uma visão gerencial. Tá? E por fim, ela é uma ferramenta baseada em Excel, né? Por isso ela não permite diferentes níveis de acesso, mas ela também tem algumas vantagens. Então ela é basicamente uma planilha em Excel que vocês conseguem facilmente disponibilizar para outras pessoas da equipe, por exemplo. Né? Ela foi desenvolvida em Excel 2013, mas roda perfeitamente no Excel 2010. No Excel 2007 pode ser que haja alguma incompatibilidade, então a gente recomenda que vocês utilizem a versão do Excel 2010 ou superior. Né? Ou seja, esse modelo ele possui algumas limitações, né? E todos esses resultados devem ser interpretados com cautela e devem considerar outras dimensões que não apenas a dimensão financeira. Bom, a ferramenta ela foi desenvolvida originalmente para os processos de extrusão sopro e injeção, né? Mas ela é bem flexível e pode ser que essa flexibilidade permita a utilização de empresas de outros processos, como ráfia, rotomoldagem, termoformagem, etc., sujeito a algumas adaptações. Então, caso a sua empresa seja dos processos que não sejam extrusão, sopro ou injeção, fica a seu critério a utilização da ferramenta. Pode ser que ela tenha a sua necessidade também. Bom, vamos falar de alguns conceitos importantes que são utilizados pela ferramenta. Tá? Começando com o demonstrativo de resultado. Então, um dos primeiros relatórios que a ferramenta fornece é o relatório de resultado consolidado. Basicamente uma fotografia com o resultado da empresa do mês. Né? Vamos começar pela receita líquida. Né? O que seria a receita líquida? É a receita proveniente das operações
antes da gente adicionar os impostos, né? Então, basicamente, é uma multiplicação de preço de venda vezes o volume de venda, né? E essa é a receita que a gente utiliza para o cálculo de margens. Então, quando a gente fala de margem bruta, margem EBITDA ou margem líquida, ela é sempre em relação à receita líquida, né? Pensando do lado esquerdo agora, a gente tem as deduções. Então, as deduções incluem vendas canceladas, descontos comerciais e principalmente os impostos sobre venda, né, que são IPI, ICMS e PIS/COFINS, né. Se a gente soma a receita líquida com deduções, a gente chega na receita bruta, que é a receita total de operações. Pensando agora do lado da direita, a gente tem o CPV, ou o custo de produto vendido, né? O CPV inclui os custos diretos e indiretos relacionados à produção, ou seja, matérias-primas, insumos, mão de obra de produção, energia e qualquer outro item relacionado à produção. Se a gente subtrair a receita líquida do CPV, a gente chega no lucro bruto. E o lucro bruto em relação à receita líquida é a margem bruta. As despesas são aqueles gastos que não são diretamente relacionados à produção, então estrutura de RH, contabilidade, financeiro, jurídico. E subtraindo o lucro bruto das despesas, nós temos o EBITDA, que é basicamente o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Dividindo o EBITDA pela receita líquida, temos a margem EBITDA, né? Depois do EBITDA, a gente tem a depreciação, né? Basicamente a perda de valor dos ativos operacionais da empresa, né? E as despesas financeiras, que são aqueles juros sobre dívidas adquiridas ou qualquer outra despesa financeira envolvida. Subtraindo o EBITDA da depreciação e despesas financeiras, nós temos o EBT, que é o lucro antes dos impostos, e subtraindo os impostos sobre o lucro, né, o imposto de renda e a contribuição social, nós temos o lucro líquido, né? Dividindo o lucro líquido por receita líquida, temos a margem líquida. Então, todos esses componentes financeiros, eles são apresentados pela ferramenta, tanto numa visão geral, quanto numa visão por produto e até por cliente, tá? Bom, outros conceitos que são importantes para vocês utilizarem na ferramenta, principalmente no módulo de precificação. Então, o que é o capital de giro? O capital de giro é aquele capital alocado nas operações da empresa. Então, capital alocado em estoque, capital alocado nas contas que você ainda tem a receber, menos o capital alocado nas contas a pagar. E todo esse capital ele tem um custo, né, que é o custo de capital. Então, esse custo ele representa o preço do dinheiro que você investiu na sua operação, né, incluindo os ativos próprios e dívida. Se a gente multiplicar o custo de capital pelo capital de giro, a gente calcula o custo de oportunidade, que representa o quanto o capital poderia estar sendo remunerado se você não tivesse alocado todo esse dinheiro nas operações. Bom, investimento é qualquer desembolso de caixa que é utilizado para aquisição de bens. Então, esse investimento ele não impacta diretamente o lucro, mas quando você compra um ativo, esse ativo tem uma depreciação, né? E essa depreciação que impacta no demonstrativo de resultados, tá? No entanto, o investimento impacta o fluxo de caixa, que é um relatório muito importante para a empresa, só que como a gente não faz as contas de fluxo de caixa na ferramenta de alocação de custos, você não consegue verificar como que é o fluxo de caixa através dele, né? Mas a gente fornece demonstrativo e de resultados. Bom, quais são os gastos que compõem o custo do produto, né? A gente tem um módulo de precificação na ferramenta que basicamente é dessa forma que a gente precifica, né? A gente tem primeiro um custo variável, tá? Que inclui a matéria-prima e os insumos que são utilizados na produção de um bem, na produção de um produto. Soma-se aos custos variáveis os custos fixos e despesas, ou seja, mão de obra direta, energia elétrica e outras despesas gerais. Soma-se a depreciação, os impostos e o custo de oportunidade, né? Ou seja, toda essa parte azul são os custos que você teve para produzir um produto, né? E aí depois a gente, adicionando aos custos, a gente tem uma parte de lucro e por fim a gente chega no preço de venda final. Então,
É exatamente assim que é realizada a conta no módulo de precificação e vocês conseguem identificar cada uma dessas parcelas. Bom, e por fim, outro conceito muito importante para a gente entender bem é como que o regime de tributação impacta a carga tributária. Então, no Brasil a gente tem 3 regimes de tributação principais, que é o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional, e cada imposto pago ele muda um pouco o cálculo de acordo com o regime de tributação. Tá? Então, o mais simples é o regime simples nacional. Então, no simples nacional a gente não tem IPI, ICMS, PIS/COFINS, imposto de renda e CSLL. Basicamente, ele é substituído por uma alíquota única que é proporcional ao faturamento da empresa. Tá? Agora, nos outros regimes de tributação, no lucro real e lucro presumido, nós temos todos esses impostos à esquerda, né? Então, começando pelo IPI, o IPI ele é um percentual sobre a receita, só que a receita ela inclui ICMS e PIS/COFINS. Então, não é aquela receita líquida que a gente viu no demonstrativo de resultado. É uma receita que, primeiro a gente tem que adicionar ICMS e PIS/COFINS para depois calcular o IPI. Né? O ICMS, sim, ele é calculado com base na receita líquida, só que ele é calculado por dentro. Então, a alíquota do ICMS ela é igual, independentemente do regime de tributação, seja lucro real ou lucro presumido, mas ela varia por estado. Eu mostro no próximo slide como que que significa ela ser cobrada por dentro da receita. O PIS/COFINS também é cobrado por dentro da receita, mas a alíquota ela varia de acordo com o regime de tributação. Então, no lucro real, o PIS/COFINS a alíquota é de 9,25%, no lucro presumido ela é de 3,65%. Então, no lucro presumido, a alíquota de PIS/COFINS é menor, no entanto, você não consegue acreditar todos os impostos no lucro presumido. No lucro real, você consegue obter crédito de todos os impostos. Bom, o imposto de renda no lucro real, ele é calculado realmente sobre o lucro antes dos impostos. Né? Então, é uma alíquota de 15%, com um adicional de 10% sobre o valor que ultrapassa R$20.000. Agora, no lucro presumido, o imposto de renda ele não é calculado em cima do lucro, ele é calculado em cima da receita. Né? Então, nós temos uma alíquota de 1,2% sobre a receita bruta, com um adicional de 10% sobre a diferença entre 8% da receita e R$20.000. Então, vai ficar mais claro a conta nos próximos slides. E o CSLL ele é semelhante ao imposto de renda, porém com uma alíquota menor. Então, como que isso funciona na prática? A gente tem aqui um exemplo ilustrativo de um regime de lucro real. Então, vamos começar pela receita líquida. Né? Supondo que a gente tem uma receita líquida de 78.750, indo para a esquerda. A gente tem um gasto de 9.250 com PIS/COFINS e um gasto de 12.000 com ICMS. E isso chega na receita bruta, sem IPI, de 100.000. Perceba que o ICMS, a alíquota é de 12%, e ela não é calculada sobre a receita líquida, né? Ela é calculada em relação à receita bruta sem o IPI. Então veja que o ICMS ele representa 12% do valor final, e não do valor inicial. O mesmo com o PIS/COFINS. Né? O IPI é o contrário, né? Ele não é calculado sobre o valor final de receita bruta, ele é calculado sobre o valor de receita bruta sem o IPI. Né? Por isso que aqui a gente está falando de R$15.000 sobre 100.000. Né? Bom, pensando para a direita, né? Depois da receita líquida temos o CPV, o crédito de imposto, parte de despesas, depreciação, e a gente chega no lucro antes dos impostos, aqui de R$30.000. Como esse é um regime real, o imposto de renda, um regime de lucro real, o imposto de renda é de 15% em relação ao lucro antes dos impostos. Né? Então, multiplicando aqui, a gente paga R$4.500 de imposto de renda. CSLL é a mesma conta, só que com uma alíquota menor de 9%, resultando em 2.700. Como o lucro final é superior a 20.000, a gente ainda tem um adicional sobre a diferença de 22.800 e 20.000 de 10%. E por fim a gente chega no lucro líquido. Bom, no lucro presumido, o mesmo exemplo, com a mesma receita líquida, os valores mudam um pouquinho. Então, o PIS/COFINS agora é um pouco menor, tá? O ICMS se mantém, e como resultado a gente tem uma receita bruta sem IPI um pouco menor. Tá? O IPI também é menor porque ele é calculado em cima dessa receita bruta, e portanto o resultado de receita bruta final é menor.
Pensando para a direita agora, o lucro antes dos impostos ele vai ser ligeiramente abaixo do lucro no regime de lucro real, porque eu não consigo creditar todos os impostos, né? Só que ele não impacta o meu imposto de renda, porque tanto o imposto de renda quanto o CSLL, eles são calculados em relação à receita bruta sem o IPI. Então, mesmo que eu tenha prejuízo, eu ainda vou pagar imposto no regime de lucro presumido. Tá? E caso 8% da minha receita bruta sem o IPI seja maior do que 20 mil, eu tenho adicional de imposto de renda. Como nesse exemplo ele não é, então eu não tenho adicional, acabo pagando menos imposto nesse exemplo. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês alguns dos conceitos mais importantes que são utilizados pela ferramenta. No próximo vídeo a gente vai comentar sobre o racional de alocação.